Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Ana Laíla e eu sou a professora de ciências. Hoje nós vamos ver modelos atômicos. Vamos lá? Então, como tudo começou? Primeiro veio o Empedócles. Ele começou a sugerir que toda a matéria se originava de quatro elementos. Então, fogo, água, ar e terra. Então, tudo era gerado a partir desses quatro elementos. Então, começaram a surgir pessoas que queriam obter o ouro a partir desses quatro elementos, balanceando um e outro para ver se gerava o ouro. E essas pessoas ficaram conhecidas como alquimistas. Depois de Empedócles veio Leucipo e Demócrito, com a filosofia atômica, que diz que o átomo é a parte menor e indivisível da matéria. Depois disso, vieram duas leis ponderais. A primeira lei ponderal foi Lavoisier que fez, que é a lei da conservação das massas. Ele dizia que nada se cria, na natureza nada se cria, nada se perde, então tudo se transforma. Ele fez um experimento dentro de um sistema hermeticamente, o que quer dizer isso? Um sistema fechado. Então ele viu que naquele sistema fechado, ele botando uma quantidade, por exemplo, uma quantidade de prata, 53,2 gramas de prata, mais o enxofre, 7,9 gramas. Então, esses dois reagentes, somando, ia dar igual ao sulfato de prata, que daria 61,1 grama, e esse é a geração do produto. Então, dois reagentes com essas duas massas somadas tem que dar a massa final dessas duas primeiras, que são os do reagente. Então, se somar duas massas, o final tem que ser a soma daqueles dois. Então, se tinha 53,2 gramas mais 7,9 gramas, tem que dar 61,1. Então, os reagentes somados dão origem a um produto. Então, ele viu que dentro do sistema fechado, essa massa do produto tem que ser igual. Tem que ser o somatório dos reagentes, certo? Então, é a conservação da massa. Você viu que somou as duas massas, ela foi conservada no final. Então, depois veio o Proust, também com a lei ponderal, que foi a segunda, das proporções definidas. Então, ele fez um experimento com gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, tinha 2 gramas de gás hidrogênio e 16 gramas de gás oxigênio. Simplificando isso, dava 1/8. E no segundo experimento, ele botou, ao invés de 2 gramas, ele botou 20 gramas de gás hidrogênio e 160 gramas de gás oxigênio. E no final resultou o quê? 1/8 também, porque ele aumentou 10 vezes tanto o gás hidrogênio como o gás oxigênio. E deu 1/8. Então, ele chegou à conclusão que 1 grama de hidrogênio mais 8 gramas de oxigênio é igual a 9 gramas de água. Então, somando o hidrogênio, esse elemento, o hidrogênio, mais o oxigênio, gerou a água. Então, no final, teve a massa foi o somatório dos dois primeiros elementos, certo? Então, retomar a ideia de que a matéria, o que é matéria? É tudo que tem massa e ocupa volume. Que tudo que tem massa e volume vai ocupar aquele lugar no espaço. Então, a matéria vai ocupar um lugar no espaço. Tudo é considerado matéria, então. Era formada de partículas bem pequenas, então a matéria era formada de partículas bem pequenas e que essas partículas eram indivisíveis, que eram chamadas de átomos. Então, vamos ver a evolução dos modelos atômicos. Teve o primeiro modelo atômico, que foi o de Dalton, e ficou conhecido como a bola de bilhar. E depois esses modelos foram evoluindo. Teve o de Thomson, Rutherford, Bohr e o modelo atômico quântico. Então, os modelos que ganharam destaque foram o de Thomson, Rutherford e Bohr. Então, vamos ver como era o modelo de Thomson. O modelo atômico de Thomson ficou conhecido como o quê? Pudim de passas. Ele dizia que as cargas positivas são os prótons, prótons, e as cargas negativas, os elétrons, eles tinham igual quantidade. Então,
Se tinha uma carga positiva, tinha uma carga negativa. Então, essa carga se tornava nula, porque era distribuída uniformemente. Se tivesse 10 prótons, tinham 10 elétrons, e elas se anulavam. Então, esse modelo de Thomson ficou conhecido como pudim de passas. Carga positiva e negativa iguais. O modelo de Rutherford, ele dizia que o átomo ele tem um núcleo, e esse núcleo é onde ficam os prótons, que são as cargas positivas. E tem esse núcleo e uma grande região vazia. Essa região também vazia ao redor ficavam os elétrons, que são as cargas negativas. E no núcleo, onde tem a maior massa do átomo, tem as cargas positivas, que são os prótons. Então, esse é o modelo de Rutherford, que ficou conhecido como sistema planetário. E Bohr, ele introduziu a ideia de que os elétrons eles só se moviam se eles perdessem ou ganhassem energia. Então, eles só iam mudar de nível de energia se ele perdesse ou ganhasse energia. Então, eles ficavam sempre no mesmo local, eles ficavam estáticos. Aí depois veio o Broglie e ajustou a ideia de Bohr, dizendo que os elétrons eles não ficavam estáticos, eles não tinham a órbita definida. Eles podiam ficar em qualquer lugar. Então, eles giravam ali ao redor do núcleo, eles não ficavam estáticos, como o Bohr dizia. Então, teve o modelo atômico, que é um mapa mental com resumo. Então, teve o modelo atômico de Dalton, que ficou conhecido como que? Bola de bilhar. Depois, Thomson, que foi o pudim de passas, cargas positivas e negativas iguais, que se anulam. O modelo de Rutherford, onde a maior massa do átomo fica no centro, que são os prótons positivos, e os elétrons ao redor com as cargas negativas. Depois, Bohr, dizendo que os elétrons estavam estacionários, e só mudavam de nível de energia se perdesse ou ganhasse energia. Então, nós vimos os modelos atômicos, vimos que os que ganharam destaques foram o modelo de Thomson, Rutherford e Bohr, e podemos conhecer como são esses modelos atômicos. E cada um ganhou um nome de acordo com a sua distribuição de prótons e elétrons. Então, agora nós vamos praticar. Questão 1. Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de A. Elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva? Não. Elétron é negativo, positivo é próton. B. Uma estrutura altamente compacta de prótons e elétrons? Não. Os prótons estão no núcleo, mas os elétrons eles estão ao redor. C. Um núcleo de massa desprezível comparado à massa do elétron? Não. Um núcleo é onde tem a maior quantidade de massa do átomo. D. Um núcleo muito pequeno de carga positiva cercado por elétrons. Questão correta, letra D. Relaciona as características atômicas com os cientistas que as propôs. Primeiro, Dalton. Segundo, Thomson. E terceiro, Rutherford. Então, primeiro, seu modelo atômico era semelhante ao pudim de passas. Quem que tinha um modelo atômico parecendo um pudim de passas, onde as cargas positivas e negativas eram iguais e elas se anulavam, foi Thomson. Então, aqui é 2. O outro, seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. Quem foi? Foi Dalton, que foi o primeiro modelo atômico a surgir. E a outra, criou um modelo atômico para o átomo semelhante ao sistema solar. Semelhante ao sistema solar, Rutherford. Então, vai ficar primeiro pudim de passas, vai ficar 2, 1 e 3. Questão 3. Várias foram os colaboradores para o modelo atômico atual. Dentre eles, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Abaixo você tem a relação de algumas características atômicas. Especifique o cientista responsável por cada uma dessas teorias. 1. O átomo é comparado a uma bola de bilhar,
Quem foi que colocou esse nome, bola de bilhar? Qual foi o primeiro? O primeiro modelo atômico foi o de Dalton. Então, esse daqui já é falando de Dalton. Então, é comparado a uma bola de bilhar, uma esfera maciça, homogênea, indivisível, indestrutível e eletricamente neutra. 2. O átomo é comparado a um pudim de passas. Pudim de passas, Thomson. Então, é uma esfera carregada positivamente que os elétrons de carga negativa ficam incrustados nela. Então, positivo e negativo vão se anulando. 3. O átomo em que os elétrons se organizam na forma de camadas ao redor do núcleo. Eles têm camadas específicas. Quem é esse? Bohr. E o 4, átomo que apresenta um núcleo carregado positivamente, ao seu redor giram elétrons com carga negativa. Então, esse só pode ser Rutherford. Tem o núcleo, que é onde tem a maior massa do átomo, e ao redor tem as cargas negativas, que são os elétrons. Então, tem esse jogo para testar os conhecimentos, para ver se você sabe identificar quais são as partes dos átomos, que são os prótons, elétrons e os nêutrons. E até a próxima!